Uma vez o Leonardo Boff perguntou para o Dalai Lama qual a melhor religião. E o Dalai Lama, na sabedoria dele, ele é líder de uma religião do Zen Budismo. Ele disse: a melhor religião é aquela que te torna uma pessoa melhor, mais compassivo, mais tolerante, mais compreensivo, mais benevolente. Essa é a melhor religião. O trabalho para mim é fonte de satisfação pessoal. E dinheiro também. Mas tem que ter satisfação pessoal. Para mim, trabalho é isso. É prazer, é necessidade. Agora, ele tem que gerar algum dinheiro, não precisa muito. Se cada um se contentasse com o que precisa, isso não faltava para ninguém. As pessoas são induzidas a quererem mais do que precisam. E algumas muito mais do que precisam. E aí acaba faltando para uma grande massa. O trabalho, a palavra trabalho já foi criada em cima de um instrumento de tortura chamado tripalho, né? Os impérios estão admirados pela inteligência da sociedade, que são o Império Grego, o Império Romano, a primeira democracia que a maioria não votava, era só pessoas ricas, só homens e ricos que podiam votar, que nunca se baseava no escravagismo. O trabalho, o conceito de trabalho naquela época era tarefa para pessoal inferior. Trabalho é uma coisa aviltante. Gente de nível não trabalha, manda trabalhar. Essa é a mentalidade. Agora aqui, eles dizem isso para a elite. Para os pobres não, para os pobres o trabalho enobrece, o trabalho dignifica. E espertamente misturou-se o conceito de trabalho e emprego. O emprego é quando você tem um patrão, o emprego é quando você tem um superior, quando você está encaixado numa hierarquia. Um trabalho é quando você produz alguma coisa. Então o emprego é uma área muito limitada do trabalho, só que ele é apresentada para a gente como a totalidade do trabalho. Todo trabalho é emprego, a não ser as exceções, os profissionais liberais, mas são exceções. Regra geral, trabalho é emprego, ou seja, trabalho é patrão. Isso interessa a quem? A elites que andam de helicóptero, a elites, a exploradores do trabalho. Ao mesmo tempo que as pessoas são forçadas a competir dentro do mercado de trabalho, elas são induzidas a consumir para ter algum valor social. Então a vida vira um inferno. O trabalho, a compra, as dívidas sendo pagas, mais trabalho, mais compra, mais dívida, mais trabalho, mais compra, mais dívida. E a vida gira em torno disso. É uma indução criminosa, feita com todo o apoio da mídia, através da publicidade, indução ao consumo desenfreado, a compulsão do consumo, porque a estrutura social não se baseia só no consumo excessivo, ele se baseia principalmente no desejo do consumo dos que não podem consumir. Porque ao invés das pessoas questionarem por que estão numa situação assim dentro da sociedade, de carência, de desatendimento, em vez de questionar a própria estrutura da sociedade, elas estão preocupadas em conseguir consumir alguma coisa. Elas estão focadas no consumo, no valor social. Está pensando em si. Uma coisa altamente estimulada na nossa sociedade é o egoísmo. Você pensa em si. É ninguém por ninguém. Quando o ideal é o contrário, é todo mundo por todo mundo, ninguém pode estar abandonado. Não pode ter ninguém com fome. Não pode ter criança sem escola. Não pode ter escola ruim. Os professores têm que estar muito bem atendidos, com bons salários e passando bons ensinamentos para a gente cobrar deles. A estrutura da escola tinha que ser libertária, porque a estrutura de ensino que nós temos, ela é enquadradora. Ela faz o oprimido ter vontade de ser o opressor. O empregado, ele sonha em ser patrão, ele não sonha em se libertar. Ele não sonha em ser livre e viver por conta própria, ele sonha em empregar outros, explorar outros, fazer com outros o que fazem com ele. Isso é uma deformação em humanidade do ensino. O ensino ele não está ensinando, ele está enquadrando, ele está condicionando, ele está mediocrizando. Ele está exatamente criando sentidos falsos para uma vida que não tem sentido. E são sentidos coloridos, cheirosos, bonitos, atraentes, porque são pensados para serem assim.
são pensados até pela inteligência criada na universidade, que estudou os mecanismos da psicologia do inconsciente para criar desejo de consumo, para criar valores sociais, para criar comportamentos condicionados que só interessam a muito poucos, que não se submetem a esse esquema. Ao contrário, são os que controlam os políticos, porque tem dinheiro suficiente para financiar a campanha. Então, se o grande empresário pode financiar uma campanha, ele impõe a política pública que ele quer. Senão ele não põe o dinheiro na campanha. Então há uma conivência da elite política com a elite econômica muito grande. E nessa conivência, o traído é o povo, é a população. Para a gente que vive, mesmo nos bairros ditos nobres, da Zona Sul, sabe, da Copacabana, Ipanema, Leblon, Barra, interessa a todo mundo um povo mais culto, um povo mais instruído, um povo com condições de vida, porque a criminalidade cai. Ninguém pergunta o porquê da criminalidade está aumentando. A miséria aumenta, a criminalidade aumenta, a exclusão aumenta, a criminalidade aumenta, a violência aumenta. É sempre assim, é óbvio, é histórico, mas ninguém pergunta, não se fala, você não vê na mídia, você não vê, em lugar nenhum não se fala disso, nas universidades. Uma pergunta muito simples e proibida: por que existe pobreza? Por que existe miséria? Eu fazia essas perguntas quando eu tinha 6, 8 anos de idade. Por que tem tanta gente pobre? Por que tem gente tão pobre? E nunca ninguém se propôs a responder. Ninguém percebe que a estrutura da sociedade foi formada para criar a miséria. Foi criada, foi formada para criar a ignorância, não para instruir. Porque a sociedade se alimenta de ignorância, de miséria, de exploração. É a estrutura que nós colaboramos com ela, com os nossos comportamentos, com nossos valores, com nossos objetivos de vida. Então, a minha vida, ela ganhou uma paz muito grande quando eu resolvi que eu não queria vencer na vida. Eu queria viver. Não queria ser melhor do que ninguém. Se eu sou melhor do que você em alguma coisa, você vai ser melhor do que em alguma outra coisa. Ninguém é absolutamente superior a ninguém. A gente tem coisas melhores e coisas piores. Atitudes, sim, podem ser melhores ou piores. Ideias podem ser melhores ou piores. Mas pessoas, não existe essa superioridade que foi criada. Outra coisa que eu acredito que a gente vai ter que superar é a hierarquia. E que vai, na sequência da vida, não estamos correndo o tempo da eternidade, a hierarquia vai ter que desaparecer. Ou vai ter que se modificar, porque eu reconheço uma pessoa mais sábia quando eu vejo uma. E eu presto atenção e busco aprender com ela. Eu acho que ela está numa posição hierárquica superior. Só que, em geral, essas pessoas não têm o ar de superioridade. Elas não têm o sentimento da superioridade. Ao contrário, elas têm a consciência da responsabilidade. Elas saberem mais não torna elas superiores, torna elas mais responsáveis no assunto que elas sabem mais.